Você está com a faca e o queijo na mão. Para cada assunto que o professor está trazendo, tem uma paródia para revisar o assunto, para você rever o assunto. Olha que maravilha! E eu quero falar contigo hoje sobre concordância nominal e verbal. Um assunto aí legal, um assunto tranquilo, que o professor vai facilitar a tua vida hoje. Tranquilo aí? Olha aqui nosso amigo Chaves aqui, ó, ele diz assim: não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Isso aí. Dê uma olhadinha para cá. Veja essa frase: todos os recursos utilizados na reconstrução da cidade vieram do governo federal. Vamos separar sujeito de predicado? O que é que veio do governo federal? Todos os recursos utilizados na reconstrução da cidade. Então temos aqui o sujeito, beleza? Ô professor, eu estou enxergando aqui um nome, um substantivo, e eu estou vendo algumas palavras concordando com o substantivo. Ele está no masculino plural, e eu tenho aqui essas palavras concordando com esse nome aqui. Todos, os, no caso pronome definido, artigo, adjetivo. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer isso aqui, ó. Regra geral, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Tranquilidade? Sempre será assim, beleza? Artigos, numerais, pronomes, adjetivos concordam com o nome a que se referem. Maravilha? Vamos falar um pouquinho do verbo aqui. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos verificar aqui. Júnior foi ao cinema. Júnior foi, certo? Verbo no singular. Lucas e Carlos foram ao cinema. Tranquilidade, não tem nenhuma dificuldade aí. Beleza? Concordância do verbo com o sujeito composto. Vamos dar uma olhadinha. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural, ou seja, o verbo ficará no plural. Tranquilo, nós já utilizamos dessa forma, não há nenhuma dificuldade. O ônibus e a carreta deslizaram na pista. Maravilha? Tranquilo, até agora tudo bem, tudo tranquilo. Agora, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos voltar. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Tá vendo que legal? Por que foi? Porque está concordando com o filho. Tá vendo aqui? Beleza? Ou foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, nesse caso concordando com todos. Então você tem duas opções aí. Maravilha? Vamos seguindo. Concordância dos verbos impessoais. Por que eles são chamados assim, verbos impessoais? Porque eles não se referem a nenhuma pessoa, beleza? E nós vamos verificar como eles ficarão, beleza? Vamos verificar. Verbo haver é impessoal quando empregado com o sentido de existir ou acontecer, beleza? Verbo haver no sentido de existir. Lembra da musiquinha do professor? Você vai deixar no singular. Se o verbo for haver no sentido de existe, e se tiver auxiliar, a regra é mantida, eu vou dizer, favor não insistir. Amigo, dê uma olhadinha lá. Aqui nunca houve brigas antes. Está errado se eu falasse nunca houveram no plural, beleza? Nunca houve, por quê? Porque está no sentido de existir. E se ele tiver verbo auxiliar, da mesma forma, o verbo auxiliar fica no singular. Devia haver muitos alunos na sala de aula. Tranquilo aí? Ô professor, e o verbo existir? Não, o verbo existir não tem nada a ver. Ele flexiona naturalmente, normalmente. Beleza? Um outro caso é o verbo fazer. O verbo fazer impessoal, quando empregado na indicação de tempo transcorrido ou a transcorrer. Veja aqui, já faz muitos anos
que não a vejo e não já fazem, certo? Já faz muitos anos, já deve fazer muitos anos que não a vejo. Tranquilo? Então com o verbo auxiliar funciona do mesmo jeito. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha aqui. César Gran Rio, assinale a concordância verbal errada, concordância incorreta. Já é 1h da tarde e ele ainda não chegou. Olha só, já é 1h, concordando com 1h. Tranquilo aí. Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Certo? O verbo fazer indicando o tempo, ele fica no singular. Na reunião só havia 5 representantes do sindicato. Verbo haver no sentido de existir, ficando aí no singular. Deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Opa! Deve existir o quê? Mais de 3. Então o verbo existir ele tem que concordar. Então devem existir, beleza? O auxiliar é que varia. Devem existir, então ficamos aí com a letra D, tranquilo? Qual dos 3 cientistas ganhará o prêmio este ano? Por que qual? Porque só quem vai ganhar é? Maravilha? Ficamos aí com a letra D. Mais uma questão. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Dê uma olhadinha. Faz anos, por que faz? Porque o verbo fazer indicando tempo. Que o homem se pergunta. Se não houvesse medos, ou seja, se não existissem medos, verbo haver no sentido de existir singular, se não houvesse medos, como existiriam esperanças, tranquilo? O verbo existir flexiona normalmente. Beleza, matamos aí, tranquilo aí, show de bola. Cuidado com isso para concurso, expressões partitivas. A concordância se dará com a expressão ou com o seu complemento. Exemplo, a maior parte dos funcionários conseguiu ou conseguiram. Você tem a opção aí, certo? Eu falo isso inclusive na musiquinha, dê uma olhadinha lá. Uma porção de notas promissórias venceu ou venceram. Tranquilo aí? Você pode concordar com a porção, certo? Ou com notas promissórias. Beleza? Mais um exemplo. Um grupo de folhas de cheque está rasurado, concordando com o grupo, ou estão rasuradas, concordando com folhas de cheque. Tranquilo, né? Maravilha! Agora minha conversa contigo é mais séria. Olha como vem as questões de concordância, na sua grande maioria hoje. Vem desta forma. Você pode parar esse vídeo aí com tranquilidade, dar uma olhadinha nessa questão, porque envolve a questão do sujeito. Eu quero voltar a falar dessa relação do verbo com o sujeito. Tranquilo? Dê uma olhadinha que a gente vai voltar para ela. Fique ligado. Cuidado com isso aqui, ó. A falta de água, de esgoto e de escola são um problema para a humanidade. Essa frase está correta, pessoal? Dê uma olhadinha. Dê uma olhadinha se está correta. Claro que não. Claro que não. Por quê? Qual é o problema dessa frase? Olha só. Para evitar esse tipo de erro, lembre-se de uma coisa. Sujeito nunca vem iniciado por preposição. Nunca. Então a pergunta que se faz é: o que é um problema para a humanidade? É o núcleo, é a falta, beleza? Então tem que concordar. Então na verdade é um problema para a humanidade, beleza? Tranquilo aí? Então vamos exercitar. É justo que se atribua, olha só, é justo que se atribua às práticas religiosas o que? O benefício do estreitamento dos laços comunitários, beleza? Tranquilo aí? Ô professor, por que não atribuam? Meu amigo, porque o sujeito não é as práticas religiosas no plural. Por quê? Porque eu tenho aqui uma preposição, beleza aí? Tranquilo? Então eu tenho como sujeito o quê? O benefício do estreitamento dos laços comunitários, beleza? É isso que é atribuído às práticas religiosas. Maravilha? Então verbo no singular para concordar com o benefício. Tranquilidade. Voltamos para a questão, para a gente matar a pau.
O verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se numa forma singular para preencher corretamente a lacuna da frase. Então vamos tentar colocar todos no plural, certo? E vamos verificar que um será no singular. Quase ninguém entre os que se valem, certo? Olha que legal. Entre aqueles que se valem, tem aqui um pronome demonstrativo, no plural. Aqueles que se valem do controle remoto resiste à tentação de passar velozmente por todos os canais de TV. Então, verbo no plural. Se aos governantes não cabem tomar providências para regulamentar a programação de TV, certo? A quem então caberá? Opa, se aos governantes não cabem tomar providências? Nada disso. O que é que cabe? Cabe o quê? Tomar providências, beleza? Então aqui sim o verbo tem que ficar no singular. Então, se aos governantes não cabe tomar providências. Maravilha? Então ficamos então com a letra B. Vamos tirar a prova. Se a ninguém preocupam os efeitos, então são os efeitos que preocupam, tá vendo? Verbo no plural. De se ficar colado a uma tela de TV, a todos intranquiliza a onda crescente de violência. Maravilha? Então, verbo no plural. Embora a cada um de nós afetam, olha o que afeta? As imagens nostálgicas de um passado íntegro, passamos na fase adulta a nos sentir divididos. Então, afetam as imagens, beleza? Tranquilo aí? Então, verbo no plural. Maravilha. Os que não gostam de TV jamais hão de se lamentar. Ô professor, por que esse haver aí foi para o plural? Porque ele não está no sentido de existir. Ele é apenas um verbo auxiliar, beleza? Hão de se lamentar por terem aberto janelas sobre seus próprios devaneios. Tranquilo aí? Show de bola. Então ficamos com a letra B de bola. Mais uma questão técnico-judiciário. O verbo indicado entre parênteses adotará obrigatoriamente uma forma do plural para preencher de modo correto a lacuna da frase. Então vamos tentar colocar tudo no singular e vamos perceber que um é plural. Foi nos anos 80 que ocorreu a pesquisa dos estudiosos americanos. O que foi que ocorreu? Ocorreu a pesquisa. Tranquilo. Resulta do excesso de exercícios algumas complicações para a nossa vida. Opa, o que é que resulta? Algumas complicações. Então, na verdade, resultam. Então, verbo no plural. Então, ficamos novamente com a letra B de bola. Pronto, vamos conferir? Mesmo quando se prejudica, olha, o verbo aqui é prejudicar-se. Por que se prejudica, professor? Porque essa palavra aqui atrai, ó. Olha só, atrai o pronome para perto dela, tá vendo? Então, mesmo quando se prejudica com os excessos, o atleta compulsivo os comete. Tá vendo? Quem é que prejudica esse pessoal? O atleta. Então, por isso, singular. Acarreta uma série de malefícios essa ginástica feita de modo compulsivo. Então, o que é que acarreta? Essa ginástica. Singular também. Quando pratica tantos exercícios, o atleta compulsivo não avalia os efeitos, certo? Então quem é que pratica? É o atleta compulsivo singular também. Beleza? Então ficamos aí com a letra B. Última questão, FUVEST. Na reunião do colegiado não faltou, no momento em que as discussões se tornaram mais violentas, argumentos e opiniões veementes e contraditórias. Veja só, no trecho acima há uma infração às normas de concordância. Maravilha! Será que há? Vamos observar. Na reunião do colegiado não faltou. O que é que não faltou? No momento em que as discussões se tornaram mais violentas, não faltou o quê? Argumentos e opiniões. Opa! Então, na verdade, não que não faltaram. Então está incorreto. O correto seria não faltaram.
Tranquilo? Então a gente acaba respondendo aqui, olha, as duas alternativas, beleza? Porque tem um sujeito, olha, sujeito e o verbo ele tem que concordar com o sujeito, que são argumentos e opiniões, são esses aí, o sujeito, beleza? Opiniões veementes e contraditórias. Maravilha aí? Então tranquilo, fechamos concordância nominal e verbal.